Olá, esse é o canal Quarta Dimensão e vamos continuar a leitura de A Máquina do Tempo, de H.G. Wells, capítulo 3. Vamos lá, vamos começar. Nós terminamos o capítulo 2 com o viajante no tempo que acabou de voltar e começou a contar a sua história para os convidados. E aí ele diz, no capítulo 3, vai dizer assim o livro: Na quinta-feira passada, expliquei a alguns de vocês o princípio da minha máquina do tempo e mostrei a máquina propriamente dita, então ainda incompleta, em meu laboratório. Ela está lá de volta agora, ainda que um pouco desgastada pela viagem. Uma das alavancas de marfim se rachou e um dos apoios de bronze ficou deformado. Mas todo o restante se manteve em boas condições. Eu esperava concluí-la na sexta-feira, mas naquele dia, ao finalizar a montagem, descobri que uma das barras de níquel estava 2 centímetros mais curta. Tive que fazer outra, por isso só finalizei o trabalho hoje cedo. Foi às 10 horas da manhã de hoje que a primeira máquina do tempo começou sua carreira. Fiz uma revisão geral, apertei todos os parafusos, pus mais uma gota de óleo na alavanca de quartzo e me instalei no assento. Creio que um suicida ao encostar na testa um revólver sente a mesma curiosidade que me invadiu naquele instante, o que aconteceria em seguida. A comparação do texto é imprópria, né? Comparar a viagem no tempo com um suicídio é uma comparação imprópria, mas é a linguagem do autor e vamos dar a responsabilidade, a liberdade a ele de colocar as palavras, né, no livro como ele achar melhor. Mas vamos em frente. O livro. Tomei numa das mãos a alavanca de acelerar e na outra de parar. Empurrei a primeira e logo depois a segunda. Tive a impressão de que oscilava, seguida pela sensação de estar caindo, tão comum em pesadelos. Olhando em volta, o laboratório permanecia o mesmo. Ainda assim, teria acontecido algo. Por um momento suspeitei que minha mente tivesse me pregado uma peça. Mas então meus olhos pousaram no relógio. No instante anterior, parecia-me que marcava poucos minutos após as 10. Naquele momento eram quase 3:30. Respirei fundo, cerrei os dentes, segurei com ambas as mãos a alavanca de acelerar e a empurrei novamente. O ambiente à minha volta se tornou indistinto e escuro. A senhora Watchet entrou e, aparentemente sem me ver, atravessou o aposento até a porta que dá para o jardim. Deve ter levado cerca de 1 minuto nesse movimento, mas aos meus olhos pareceu disparar como um foguete. Empurrei a alavanca até o fim. A noite surgiu como o desligar de uma lâmpada e um instante depois o sol nasceu. O laboratório estava cada vez mais indistinto, cada vez mais nebuloso. A noite seguinte surgiu negra. Depois outro dia e outra noite, dias e noites cada vez mais depressa. Um murmúrio vertiginoso pressionava meus ouvidos e minha mente foi sendo tomada por uma confusão atordoante. Infelizmente, não me é possível transmitir com precisão as peculiaridades, as sensações que produz a viagem no tempo. São muito desagradáveis. É semelhante a andar numa montanha-russa, ser levado para a frente por um impulso irrefreável. E também o tempo inteiro, o mesmo pressentimento de uma colisão iminente. Quando fui ganhando velocidade, a sucessão dos dias e das noites se assemelhava ao bater de uma imensa asa negra. O ambiente à minha volta pareceu se desvanecer aos meus olhos, e o sol cruzava velozmente o céu, saltando de um ponto a outro de minuto em minuto, sendo cada minuto correspondente a um dia inteiro. Tive a impressão de que meu laboratório tinha sido destruído e que eu me encontrava agora ao ar livre. Tive também a impressão de me ver cercado por andaimes, mas a essa altura já me deslocava tão rápido
que me fugia a consciência de tudo que se movimentava ao meu redor. O mais vagaroso dos caracóis arrastava-se rápido demais para que eu pudesse vê-lo. A sucessão coruscante de luz e treva provocava uma dor terrível nos olhos. Na escuridão intermitente, vi a lua girando ao passar de nova a cheia e tive um vislumbre do carrossel das estrelas. Por fim, à medida que avancei, a minha velocidade aumentou ainda mais, a pulsação dos dias e noites tornou uma luz acinzentada constante, um azul profundo se fixou no céu. Uma cor esplendorosa como a do princípio da noite. O sol virou uma faixa fulgurante, um arco de fogo cortando espaço, a lua uma faixa quase translúcida, que flutuando ia de um lado ao outro e eu não via mais as estrelas, a não ser um círculo que de vez em quando reluzia no azul. A paisagem era vaga e nevoada. Eu estava ainda no flanco desta colina em que fica a minha casa e a encosta, cinzenta e difusa, se erguia diante de mim. Árvores brotavam e desapareciam como jatos de vapor. No instante eram marrons, depois verdes, e cresciam estendendo seus ramos até estremecerem e definharem. Enormes edifícios se erguiam vagos e esplêndidos, para logo sumirem como num sonho. Toda a superfície da terra parecia ter mudado, dissolvendo-se e escorrendo diante dos meus olhos. Os minúsculos ponteiros dos mostradores que registravam minha velocidade giravam mais e mais depressa. Por fim, notei que o cinto dourado do sol saltava de um lado ao outro, de solstício em solstício, em questão de apenas 1 minuto, ou ainda menos, do que concluí que avançava à razão de 1 ano por minuto. E de minuto em minuto vi a neve espalhar sua brancura sobre o mundo e evaporar-se, sendo substituída pelo verde intenso e passageiro da primavera. Naquela altura, as sensações desagradáveis do início eram menos intensas. Fundiram-se umas nas outras, deixando em seu lugar apenas uma euforia histérica. Percebi então uma oscilação lateral da máquina que não soube explicar. Mas a confusão em minha mente impediu que eu me detivesse nessa questão e, com uma espécie de loucura se apossando do meu espírito, precipitei-me cada vez mais depressa rumo ao futuro. No início eu não tinha intenção de parar, não pensava em nada senão naquelas sensações para mim inéditas. Mas logo uma nova série de impressões brotou em minha mente. Certa curiosidade acompanhada por temor que acabaram por tomar conta de mim. Pensei, que estranhos progressos da humanidade, que maravilhosos avanços sobre nossa civilização rudimentar não se revelariam aos meus olhos quando eu me dispusesse a observar esse mundo difuso que flutua e desaparece diante dos meus olhos. Vi arquiteturas majestosas, esplêndidas, erguerem-se construções mais maciças que qualquer edifício do nosso tempo, mas que ainda assim pareciam feitas de luz e névoa. Vi um verde mais deslumbrante cobrir os flancos da colina e permanecer ali sem qualquer interferência do inverno. Mesmo sob o véu de confusão que me envolvia, a terra era muito bela, e então surgiu em mim o desejo de parar. O perigo que ocorria era o de encontrar algum objeto no lugar que eu e a máquina ocupávamos, enquanto eu continuasse a viajar a toda velocidade através do tempo. Isso tinha pouca importância, pois eu estava, por assim dizer, desintegrado, atravessando como um vapor os interstícios da matéria. Deter-me, no entanto, significaria unir-me molécula a molécula a qualquer coisa que pudesse se encontrar ali, resultando num contato tão íntimo dos meus átomos com os do tal obstáculo que o resultado seria uma intensa reação química, talvez uma devastadora explosão, e eu seria arremessado junto com a máquina de todas as dimensões possíveis.
para o desconhecido. Essa possibilidade me ocorrera várias vezes durante o período em que estava construindo a máquina, mas eu a aceitara de bom grado como um risco inevitável. Um desses resultados que nada se pode fazer exceto enfrentá-lo. Agora que de fato não podia evitá-lo, não via mais a questão com tamanha leveza. A verdade é que, imperceptivelmente, a absoluta estranheza de toda aquela situação, o nauseante oscilar e sacolejar da máquina acima de tudo, e a sensação de queda prolongada, tudo isso tinha me deixado com os nervos tensos. Disse a mim mesmo que nunca poderia parar, e numa reação petulante, decidi parar naquele mesmo momento. Como um idiota impaciente, puxei a alavanca. A máquina foi lançada ao alto e me vi projetado numa cambalhota em pleno ar. Um trovão ensurdecedor ribombou em meus ouvidos. Devo ter ficado atordoado por alguns segundos. Um granizo inclemente caía e me vi em solo fofo, ao lado da máquina capotada. Tudo ainda tinha aquela mesma tonalidade cinza, mas aos poucos o barulho em meus ouvidos ia desaparecendo. Olhei em redor. O local parecia um pequeno relvado num jardim cercado por arbustos de rododendros, e reparei que o granizo derrubava os botões em tonalidades malva e púrpura. Ao atingirem a máquina, as pedrinhas de gelo ricocheteavam, formando como que uma nuvem em volta, e se espalhavam pelo relvado como fumaça. Percebi que estava encharcado até os ossos. Quanta hospitalidade para um homem que viajou anos incontáveis para encontrar vocês, falei. Eu estava sendo idiota em me deixar molhar daquele modo, então me pus de pé, olhando em todas as direções. Através da névoa criada pelo granizo, vi além dos rododendros uma indistinta figura colossal, esculpida em alguma pedra esbranquiçada, mas afora isso, todo o resto daquele mundo permanecia oculto. É difícil descrever minhas sensações naquele momento, quando as colunas de granizo foram se tornando mais esparsas. Identifiquei melhor a figura branca, era imensa, porque uma bétula de caule prateado chegava apenas até o ombro. Feita em mármore, a forma lembrava algo como uma cingelada. Mas as asas, em vez de se erguerem verticalmente em ambos os lados, arqueavam-se para os lados, dando a impressão de a criatura estar planando no ar. O pedestal provavelmente era de bronze e estava coberto de azinhavre. O rosto, por acaso, estava voltado na minha direção, os olhos cegos parecendo me observar, e havia uma tênue sombra de sorriso em seus lábios. Estava muito desgastada pelo tempo, que provocava uma desagradável impressão de doença. Fiquei olhando-a por um tempo, talvez meio minuto, talvez meia hora. Ela parecia mais próxima ou mais distante conforme a chuva de granizo se tornava mais espessa ou mais rarefeita. Finalmente, conseguindo afastar o olhar daquela imagem, constatei que a cortina de granizo esgarçava-se, que o céu começava a clarear com a promessa de sol. Voltei a olhar para a figura branca agachada, e foi quando toda a temeridade da minha viagem se fez presente em meu espírito. O que poderia aparecer ali quando aquela cortina de névoa desaparecesse? O que teria acontecido aos homens daquele tempo, e se a crueldade tivesse se transformado num culto entre eles? E se nossa raça tivesse perdido a aparência humana e se tornado algo inumano, hostil e de poder esmagador? Talvez eu viesse a lhes parecer um animal selvagem de um mundo remoto, ainda mais horrendo e repulsivo devido à nossa semelhança, uma criatura bestial que deveria ser morta de imediato. Vamos lá. A essa altura, eu já começara a avistar outras enormes estruturas, grandes edificações com intrincados parapeitos
e colunas altíssimas e uma encosta coberta de árvores, tudo cada vez mais nítido à medida que a tempestade amainava. Fui tomado pelo pânico. Corri de volta para a máquina do tempo, lutei para colocá-la de pé. Os raios do sol começaram a se filtrar por entre a tormenta. A chuva acinzentada não demorou a diminuir e foi varrida para longe, como se o manto esgarçado de um fantasma a se afastar. No alto, no azul intenso de um céu de verão, farrapos de nuvens de cor acastanhada se desfaziam. Os grandes edifícios agora eram claros e distintos, brilhando ainda úmidos na tormenta e ornamentados de branco pelo granizo ainda não derretido que se acumulava nas passarelas. Eu me sentia como que nu naquele mundo estranho, sentia-me como talvez um pássaro se sinta em pleno ar, sabendo que o falcão paira sobre ele e que em breve dará seu mergulho. Meu medo cresceu até o desespero, parei para recobrar o fôlego, cerrei os dentes e mais uma vez agarrei a máquina com toda a minha energia, forçando os punhos e os joelhos. Ela acabou cedendo ao meu esforço e voltou à posição certa. O movimento brusco me atingiu no queixo. Fiquei parado com uma das mãos no assento e a outra em uma das alavancas, arquejando pronto para assumir novamente minha posição. No entanto, assim que recuperei a possibilidade de uma fuga às pressas, recobrei também a coragem. Passei a observar com mais curiosidade, menos receio aquele mundo de futuro remoto. Numa abertura circular bem alta, na parede da edificação mais próxima, havia um grupo de figuras em vestes ricas e finas. Já tinham eles me avistado e olhavam na minha direção. Então ouvi vozes se aproximando através dos arbustos que cercavam a esfinge branca. Vi a cabeça e os ombros de homens que corriam. Um deles emergiu numa alameda que conduzia diretamente para o pequeno relvado em que eu me encontrava. Era um indivíduo bem baixo, com cerca de 1,30 m de altura, numa túnica roxa presa na cintura por um cinto de couro. Sandálias ou borzeguins não distingui com clareza. Calçavam seus pés, as pernas estavam nuas até os joelhos e a cabeça estava descoberta. Ao reparar nesse detalhe, percebi pela primeira vez que o clima era bem quente. A primeira impressão que tive dele foi a de um indivíduo muito bonito, de aspecto gracioso, mas indescritivelmente frágil. Seu rosto afogueado lembrou-me da beleza dos tísicos, da qual tanto se ouve falar. Ao vê-lo, readquiri toda a confiança e afastei as mãos da máquina. Esse é o capítulo 3 de A Máquina do Tempo.